que tem impactado o mercado de crédito recentemente e como aqui na Itaú Asset a gente tem se preparado para navegar por esse cenário. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, podcast da Itaú Asset. Sou a Clara, da equipe de comunicação, e hoje aqui comigo para conversar sobre o mercado de crédito e suas perspectivas, eu conto com a presença da Faiga Delben, que é Head de Crédito Core aqui na Itaú Asset, e do José Rabelo, que é gestor de crédito aqui na Itaú Asset também. Então, Faiga, José, sejam super bem-vindos ao Mind Asset. Obrigada, Clarinha. Obrigado, prazer, obrigado pelo convite. Maravilha, então vamos lá, vamos começar. Eu queria começar com uma contextualização sobre o mercado, né? A gente vê o mercado como um todo revisando aí as projeções para a taxa Selic, chegando a uma taxa terminal mais alta, e eu queria saber, na visão de vocês, como isso tem impactado o mercado como um todo. Vamos lá. Para explicar um pouquinho do mercado de crédito aqui, como é que a gente está vendo, acho que vale uma breve recapitulação de tudo que aconteceu aqui ao longo de 2024. E aí eu vou começar dizendo que 2024 foi o ano do crédito. A gente viu um contexto onde os fundos entraram 2024 com um carrego, com uma taxa média da carteira de crédito atrativa, muito decorrente até do momento que a gente teve em 2023, um momento mais desafiador, e acima de tudo a gente viu um fluxo muito alto para a renda fixa como um todo, e em especial para o crédito. Então a gente tinha um nível de spread de crédito, um nível de remuneração atrativo na indústria como um todo, associado a um fluxo muito forte ali de recursos, muitos investidores de diferentes perfis investindo nos produtos de crédito. Tudo isso fez de 2024 um ano muito forte, com a valorização dos ativos de crédito, com performances muito boas aqui para a indústria como um todo. E aí a gente chega no final do ano e tem um primeiro soluço, que eu acho que é um pouco do que você está se referindo aqui, Clarinha, de como é que a gente viu, ou como é que impacta a taxa de juros nos fundos de crédito, onde em um determinado momento os spreads já não têm mais essa gordura, já não estão mais tão atrativos vis-à-vis o risco que a gente tem no contexto macro aqui, e ao mesmo tempo aqui a gente ainda tem um fluxo de crédito vindo, ainda tem muitos investidores olhando para a classe como um todo. Que a gente começa a perceber, especialmente em dezembro ali, é que os gestores ficam um pouco mais preocupados com os impactos decorrentes ali da alta da Selic sobre o balanço das empresas e começam a desacelerar, rever um pouco seus portfólios. Isso gera um certo ajuste técnico, uma certa correção de spread de crédito. Então, em um contexto macro com muito mais desafios, uma mudança que aconteceu ao longo do ano, especialmente no segundo semestre, de projeção aqui para a taxa Selic, a gente começa a ver um ambiente com mais desafios e os spreads ainda não refletiam isso. Em dezembro, a gente vê uma certa correção, ou seja, um mercado um pouco mais vendedor, um aumento do spread médio de crédito, uma correção de toda aquela valorização que a gente observou ao longo de 2024, e isso bate diretamente nas cotas com uma performance na média da indústria abaixo disso daí. Foi um pouco desse movimento técnico que a gente observou. A gente entra 2025 com essa cabeça macro mais preocupada, com esse desafio de navegar em um ambiente de taxa de juros maior, e aqui a gente tem um impacto direto no balanço das empresas, mas ao mesmo tempo a gente já observa em janeiro um certo equilíbrio, um equilíbrio num nível de preço um pouquinho melhor do que o que a gente tinha ali em dezembro. Então, na média, a gente observa o que a gente chama de uma reprecificação de spread de crédito de algo como 30, 40 bips. O que é isso? Uma empresa que pagava algo como CDI mais 1, passa a pagar algo como CDI mais 1,30, 1,40. Você já tem parte desse cenário macro mais desafiador incorporado dentro do spread de crédito, dentro da carteira dos nossos fundos. Olhando para trás, isso impacta negativamente a cota, porque você teve uma desvalorização do ativo para ter essa correção. Olhando para frente, você tem uma remuneração um pouco maior, esperada aqui daqui para frente, fruto exatamente dessa reprecificação. E eu acho que essa é a toada para 2025. A gente tem um pouco mais de volatilidade, um cenário macro mais desafiador, mas que também dá para o gestor muita oportunidade de buscar aqui como alocar, quais as companhias a gente quer investir, quais a gente quer desinvestir. Então, apesar de um cenário mais difícil, a gente tem sim bastante oportunidade. De forma geral, mensagem é que a gente, apesar de ter tido um 2024 muito forte para o crédito, 2025 vai ser um ano diferente,
com desafios e com oportunidades aqui. Perfeito, perfeito. E a alta da taxa Selic, como você disse, né, afeta os fundos, as cotas também e também as empresas, certo? Então, eu queria que vocês Correto. trouxessem essa perspectiva também, né, de como que a taxa Selic afeta também as empresas e as escolhas de vocês no final das contas. Perfeito, correto, Clara. Bom, a gente sabe que a grande maioria das dívidas das empresas são indexadas ao CDI. Que até outro dia era perto de 10%, e agora já está perto de 12%, e com o mercado financeiro projetando uma alta adicional. Então está numa trajetória ascendente até projeções aí acima de 15% nessa taxa Selic, né? Então, o que quer dizer isso? Naturalmente, para as empresas, você tem um aumento do custo financeiro e uma diminuição da geração de caixa. Isso é natural. Então, tem aquela empresa que ia usar parte da geração de caixa do ano para crescer, para contratar, para ter novos projetos. Agora, ela tem que realinhar as prioridades, né? Naturalmente, isso impacta mais em empresas mais alavancadas ou, eventualmente, em empresas que estão em setores que são mais dependentes da disponibilidade de renda. Então, acho que aí pode ter uma fragilidade maior. Mas vale a pena comentar o seguinte, né? Como a Faiga comentou, 2024 foi o ano do crédito, teve recorde de captação na indústria, mas não foi só isso, também teve recorde de emissão no mercado de capitais de dívida, tá? Então, assim, o que a gente viu foi as grandes empresas souberam aproveitar muito bem esse mercado e já se anteciparam. Então, elas já fizeram uma antecipação dos vencimentos e montaram uma posição de caixa robusta, tá? Então, a gente vê 2025 entrando, sim, com uma despesa financeira mais alta, mas, ao mesmo tempo, os balanços estão líquidos e com os passivos alongados, tá? Então, esse é um ponto que vale a pena reforçar. Segundo, assim, grandes empresas, e aí grande parte dos emissores que a gente investe, são empresas que têm posicionamento competitivo forte, e que já navegam nesse cenário no Brasil de forma, que é um cenário cíclico, há várias décadas, né? Então, assim, não é que esse juro alto é algo novo aqui no mercado brasileiro. Inclusive, até 2023, o juro já estava perto de 14%, depois que abaixou um ciclo de baixa, agora está voltando, né? Então, a gente enxerga, sim, a Selic impacta o custo financeiro das empresas. Acho que vai ter que ter um realinhamento de prioridades. Porém, grande parte das empresas entram com um balanço sólido do ponto de vista de liquidez e um passivo que já foi refinanciado. Qual é o ponto aqui? E aí é um ponto que a gente está sempre muito presente e próximo. A gente tem uma equipe bem robusta, com alta proximidade dos emissores, para a gente separar efetivamente quais são os pontos mais críticos e onde a gente precisa atuar, né? Então, acho que isso que é a atuada do crédito vai ter que ser a gestão ativa próxima nesse ano de 2025, mas que sim, efetivamente, como a Faiga comentou, parte de um cenário que é mais desafiador, mas, de novo, o mercado brasileiro já passou por outras situações parecidas, e tem que separar muito bem caso a caso. E quando a gente fala, né, também da prática ali, da análise, estratégia e alocação, como é que vocês estão se posicionando nos fundos de crédito? Vamos lá, acho que aqui, de fato, é um ano que exige muita cautela, muita seletividade, mas que tem espaço para quem se posicionar, surfar também e aproveitar as oportunidades. Esse posicionamento nosso e a formação da carteira não começa agora. A gente já antecipava esse movimento, esse momento mais desafiador aqui, e ao longo de 2024 a gente já foi trabalhando muito nisso. O que significa ir trabalhando na carteira ao longo de 2024? Na época que o mercado estava super comprador, que tinha uma ampla demanda de todo tipo de crédito, a gente aproveitou aquela janela de oportunidade para vender créditos, companhias que a gente via que teria mais dificuldade em um ambiente como que a gente está vivendo agora em 2025, e ao mesmo tempo a gente aproveitou para comprar posições em setores mais resilientes, para comprar operações aqui que a gente tivesse uma estrutura de garantias melhores, um pacote ali que nos desse mais conforto na relação risco-retorno. Então, dentro da carteira, a gente fez muito essa gestão do mix do portfólio. Mas mais do que isso, a gente também olhou a carteira como um todo. E aí a gente se posiciona para 2025 com mais liquidez nos fundos. Então, se a gente olhar a nossa alocação total em crédito para toda a família nossa de fundos,
vis-à-vis a alocação média histórica, a gente está trabalhando com mais liquidez. Por quê? A gente quer ter essa opcionalidade, essa liberdade de aproveitar das oportunidades e comprar em diferentes momentos do ciclo aqui em 2025. Então, a gente sempre fala que caixa é super importante em um contexto como esse. É isso que a gente fez aqui ao longo dos últimos meses. E mais do que isso, a gente também gerenciou o prazo médio da carteira. A gente usa muito uma expressão de duration, mas vamos usar aqui como proxy o prazo médio dos ativos que a gente concede crédito. A gente optou por reduzir esse prazo médio. Por quê? Em cenários como que a gente viu em dezembro, de reprecificação de spread, de aumento de spread, o impacto para o nosso cotista ele é menor, quando a gente trabalha com prazo médio da carteira menor aqui nos ativos na concessão de crédito. Então, de forma geral, a gente busca ter uma carteira resiliente para o cenário macro atual, com mais caixa, com mais liquidez, para permitir o gestor aproveitar de diferentes oportunidades aqui e também com uma duration, com esse prazo médio controlado aqui, para que a gente não tenha um impacto importante. Isso vale para todas as nossas famílias, desde o privilégio, nosso produto de menor risco, que compra crédito privado, a família Sinfonia, que aí busca sim operações em diferentes fases de maturidade, mas que também está com essa cabeça de ter espaço para aproveitar oportunidades. Deixa eu tangibilizar um pouquinho disso. Em 2023, tinha uma percepção clara de um beta no mercado de crédito. Os ativos estavam todos muito descontados. Tinha um potencial valorização importante ali. E a gente via que fazia sentido estar no máximo alocação possível de crédito. Então, a família Sinfonia, que podia alavancar em crédito, estava exposta a 130% do PL dela em crédito privado. Hoje, a gente quer ter esse espaço de aumentar crédito se fizer sentido. Então, a gente trabalha com algo como 80% do PL em crédito. É esse o tipo de gestão que faz sentido para a gente se posicionar para um cenário aqui. Perfeito. Isso estou falando na gestão do portfólio. E tem todo o processo de análise super cauteloso, onde a gente vai modelar as companhias e tudo, para que a gente tenha muita convicção dentro do recheio do nosso fundo no que efetivamente a gente está investindo. E, bom, você trouxe um exemplo muito claro, né, de como a gestão ativa funciona no portfólio como um todo e na gestão dos fundos de crédito. E aqui na Itaú Asset a gente fala bastante dos nossos diferenciais de gestão em crédito. Então, eu queria que vocês trouxessem também essa visão sobre os pilares de atuação, entrando um pouquinho mais detalhadamente também em equipe, em tudo que vocês fazem aí ao longo de 24 horas por dia aqui, praticamente, né? Eu acho que pilar fundamental na gestão, que é primordial, é a gestão de risco. Gestão de risco está presente no processo de forma transversal. Tá? Então, em diversas instâncias. Seja na seleção dos ativos, seja no dimensionamento do portfólio e da carteira, seja no monitoramento e na gestão ativa. Então, passando por cada um desses, é legal a gente colocar alguns exemplos para mostrar como, assim, processos em paralelo, mas gestão de risco está presente em todos. Então, começando pela seleção, né, a gente fala com bastante gente no mercado, várias fontes de originação, sempre buscando as melhores alternativas e sempre balizando o risco-retorno de cada uma das alternativas que vale a pena a gente engajar do que a gente vai colocar dentro do portfólio. Então, primeiro, antes de pensar em retorno ou nada disso, a gente está pensando em gestão de risco, preservação do principal e assimetria. Uma vez que a gente engaja na operação, tem uma diligência muito robusta, pré-alocação, onde a gente vai fazer toda uma análise, tanto do emissor, como das garantias, como da parte jurídica e posteriormente precificação. E vale a pena a gente colocar que a análise aqui é focada no micro. Então, mais do que simplesmente uma alocação ou uma análise setorial, a gente faz no micro. Então, a gente tenta entender de forma bem específica cada um dos casos. Muita modelagem financeira, modelo proprietário de rating, modelo proprietário, onde a gente tenta identificar os riscos. Tá? E um ponto importante dessa análise, Clara, é justamente a análise de cenários. Tá? O que a gente faz? A gente coloca alguns choques em fatores específicos na tese, tentando identificar o nível de resiliência daquela tese e principalmente tentando identificar quais são as fragilidades que a gente tem naquela tese. Uma vez identificadas as fragilidades, a gente tenta mitigar, seja através de garantia, seja através de estruturas ou alguma outra forma que a gente busca. Então, assim, a gestão de risco na seletividade ela é primordial. Então, esse é ponto-chave e inegociável.
Continuando aqui o exemplo, uma vez que a gente passa por essa análise, por essa diligência robusta, é a parte do dimensionamento dentro da carteira. Tem outro ponto, é uma disciplina que é inegociável para a gente, que é a alta diversificação. Tá? Independente do nível de convicção que a gente tenha na tese, pode ser que seja uma assimetria muito boa e fora do sério, mas a diversificação é inegociável. Então, a gente trabalha com fundos altamente diversificados, porque a gente entende que essa é a melhor forma de você ter um portfólio robusto e perene. Tá? Então, pensando aqui na preservação de capital, a simetria e composição de portfólio, a alta diversificação é algo que está presente em todos os nossos fundos. Depois que a gente determina o perfil, risco-retorno, se está aceitável ou não está, e qual é efetivamente esse perfil, aí tem toda uma análise de suitability, onde a gente vai identificar aquela tese em quais fundos ela cabe. Isso também é parte aqui do dimensionamento do portfólio. E por último, e não menos importante, tem um monitoramento recorrente, constante, de análise de risco-retorno, todo o tempo, onde, bom, isso a gente conta com uma equipe robusta para fazer esse monitoramento, onde a gente está todo momento analisando as teses, reanalisando as teses, rediscutindo as teses, incorporando novas informações às teses e discutindo o risco-retorno se faz sentido ou não faz sentido com base numa gestão ativa. E aí, entrando um pouco no ponto aqui da FAIGA, se essa simetria for mudando ao longo do tempo, a gente vai reciclando o portfólio, buscando novas alternativas, mas, de novo, mantendo o pilar da diversificação, mantendo o pilar da gestão de risco de forma transversal e com muita disciplina e processo de diligência robusto, tá? E só é possível com uma equipe do tamanho que a gente tem, com a qualidade da equipe que a gente tem, tá? Mais de 20 pessoas no time, a gente consegue ter uma cobertura de mais de 300 empresas, então assim, você consegue estar muito próximo das empresas e você consegue ter um nível de diversificação que a gente acha que é indispensável para esse tipo de estratégia, tá? Acho que vai por esse lado. Tem um ponto adicional que acho que vale comentar aqui, Clarinha, nessa linha que o Zé está trazendo dos diferenciais e de como é que a gente faz a gestão, que é o benefício de estar na maior asset de crédito. O que acontece? A gente consegue atender as empresas em diferentes momentos e necessidades de financiamento dela. Então, tem aquela empresa que quer captar para 6 meses. Tem empresa que quer captar no crédito tradicional para 5, 7 anos. Tem empresa que quer captar no longuíssimo prazo, para 10, 15, 20 anos. A gente tem produtos diferentes que atendem, que têm vontade de investir em todos esses tipos de ativos aqui. Isso nos permite ter um relacionamento muito próximo com as empresas. Qual que é a vantagem disso? Mais do que conhecer as empresas no detalhe, como o Zé comentou aqui, a gente consegue ser a primeira ligação de uma empresa. Quando uma empresa pensa em tomar recurso no mercado de capitais, ela fala, deixa eu ver se o asset tem interesse aqui, porque a gente entrega agilidade, um custo muito eficiente na captação, a gente faz muito deals exclusivos ali e a gente tem apetite para diferentes necessidades das companhias. Com isso, a gente consegue ver muito mais oferta do que usualmente vai para o mercado de capitais. Então, a gente vê muito private placement, deals exclusivos, ou deals operações onde a gente é o principal investidor. Na hora que você amplia o leque de operações possíveis de investir, a gente consegue ter muito mais seletividade aqui na escolha dos créditos. Então, para dar alguns números para compartilhar com vocês. Na média, a cada 3 operações que batem as nossas portas, a gente consegue ali reprovar 2 e só aprova 1. A gente pode ter esse filtro alto, essa barra de entrada super forte, porque a gente está vendo mais de 2.000 operações em um único ano. Se a gente não estivesse vendo tanta operação assim, a gente não conseguiria ter essa restrição. Mais do que isso, a gente consegue estruturar e tá tão próximo às companhias que a gente constrói a 4 mãos várias operações. Só em 2024, por exemplo, no mercado primário, dando dinheiro direto para as empresas e para os bancos, a gente comprou 130 bilhões de reais no mercado. No mercado secundário, a gente comprou mais 30 bilhões, ou seja, 160 bilhões de compras em 2024. Dos 130 bilhões de reais que a gente deu dinheiro direto para as empresas, o mercado primário, 80% foi através de deals exclusivos da Itaú Asset ou ancoragens, onde nós fomos o principal investidor. E aí a gente consegue negociar condições melhores, entrega um custo menor, mais eficiente ali para a companhia. Isso se reverte em um spread maior para os nossos investidores, para os nossos fundos e uma estrutura de garantias muitas vezes mais robustas. Então também o benefício de ser a maior asset nos dá esse benefício da escala. E quando a gente associa
escala, esse benefício de escala, com conhecer muito bem as companhias, com modelo de rating proprietário e com gestão ativa que o Zé comentou, acho que é a soma desses 3 fatores que define muito do nosso processo de investimento. E é assim que a gente se posiciona em toda a nossa família de fundos. Passa pelos mandatos isentos, pelos mandatos high yield, pelos mandatos high grade. Perfeito, perfeito. Faiga, acho que foi bem completa essa visão que vocês trouxeram, né? E como o José falou bastante do pilar de atuação de gestão de risco, e a gente está falando também da grade como um todo, né? Que é bem ampla também e atende os mais diversos tipos de investidores. Quando vocês olham a composição do portfólio como um todo, como que vocês fazem também esse balanceamento aqui entre risco e retorno para cada tipo de fundo, para cada tipo de objetivo específico? Perfeito. A gente está sempre olhando qual que é o mandato de cada produto. Então, a gente tem diferentes famílias dentro dos fundos de crédito e tem fundos de outras classes de ativos de renda fixa que compram crédito, mas também tem outras fontes de alfa. Falando só da família de crédito privado, a gente começa com um produto de baixíssimo risco, aquele investidor que não quer susto nenhum. E aí a gente tem algumas alternativas que oferecem baixíssimo risco, alto conservadorismo e liquidez diária. Então é assim que a gente monta o portfólio. Tem um produto, que é o CDI+, que ele entrega uma estabilidade muito alta de retornos ali. Ele tem por trás dele uma estrutura de um FDIC, mas onde o que a gente busca é entregar um CDI mais 0,20 líquido para o nosso cotista com baixíssima volatilidade, ela tende a zero. O cliente abre mão de um potencial adicional de retorno em troca dessa segurança. Esse é um produto que vai comprar uma carteira de crédito muito conservadora e que conta com uma estrutura que tem uma garantia dentro dela, embutida ali, onde você protege o investidor em até 10% de oscilação ali que venha tendo um produto. Então, para vocês terem uma ideia, na nossa simulação, ele aguentaria um choque equivalente ao choque observado na pandemia, vezes 2, e não teria nenhum impacto nessa performance de CDI mais 0,20 líquido para o nosso cliente. Depois a gente tem o Privilege, um outro produto amplamente conhecido aqui. É um dos maiores produtos aqui de reúne crédito e de liquidez aqui que tem no mercado. Ele é um DI com crédito, como a gente chama, que tem até 50% em crédito e altíssima qualidade nos seus investimentos. É um produto com liquidez diária que tem um target de CDI mais meio. E a gente tem também um produto bancário que só investe em títulos de grandes bancos, também com liquidez diária. Então, um cliente que não quer estar exposto a diferentes ciclos da economia, diferentes setores, a gente entrega aqui uma alternativa de um produto que só investe em bancos, tem um target de CDI mais 0,60 líquido para o nosso cliente, e aqui ele vai comprar LFs, CDBs de grandes bancos. Esses são os produtos de menor risco da nossa família. Mas conforme a gente vai avançando no espectro da nossa família aqui, a gente começa a agregar um pouco mais de operações diferentes, com mais estrutura, com mais garantias que vão pagar um retorno maior, que naturalmente tem um risco um pouquinho maior também. E a gente passa pela família diferenciada, que é uma família high grade, de alta qualidade aqui, e aí a gente entra no que a gente chama de nossas famílias high yields, ainda muito conservadoras, mas que vão buscar um retorno maior, que é a família Actifix, a família High Yield e a família Sinfonia, que eu comentei, sem contar nos produtos isentos de infraestrutura aqui. Para cada fundo, a gente está sempre se questionando qual que é o alfa que cada ativo vai compor o portfólio, entregar ali, adicionando, como é que é a correlação dele com um todo ali na carteira daquele determinado fundo e como é que a gente pode minimizar riscos. O Zé falou super bem de pulverização, mas a gente também está olhando no equilíbrio setorial, quais são os setores que estão mais expostos àquele fundo, é a liquidez, qual que é a liquidez de cada ativo, será que faz sentido ter uma carteira mais líquida, menos líquida, como que é o passivo desses produtos. Então a gente está sempre olhando aqui no dia a dia a formação do portfólio como um todo. Não, perfeito. A grade é bem extensa, tem muita sinergia de análise, principalmente conhecimento setorial, mas, como a Faia comentou, a composição entre os fundos, dado diferente perfil de risco, e a gente vai temperando no caso a caso, né? Mas alguns pilares fundamentais é isso: a diligência, alta profundidade de análise, alta proximidade dos emissores, diversificação e composição de risco. Acho que isso vale em toda a grade, que aí, no caso a caso, a gente vai ajustando o perfil de cada um.
Mas esses pilares são presentes em todas as estratégias. Maravilha, maravilha. E para a gente praticamente encerrar aqui, eu queria olhar um pouco para frente e falar do cenário prospectivo para esse ano de 2025, né? O que vocês estão enxergando e o que o investidor também tem que ficar de olho, né, ao selecionar ali aquela parcela dedicada ao crédito dos seus portfólios. Não, perfeito. Eu acho que puxando um pouco na linha do que a Faiga já tinha feito ali a introdução, a gente vê que 2025 começa de uma forma diferente do que foi 2024. A gente teve uma correção dos spreads no final de 2024, então a gente entra em níveis que, olhando mais na superfície, parece um nível de spreads que começou 2024 também, mas a hora que você olha com uma maior lupa, você vê uma maior dispersão. Tá, então, se a gente fala que 2024 foi o ano que a gente chama de beta, um ano que alguns fatores se alinharam em benefício do crédito, seja de fluxo, seja de spreads, em movimento de fechamento após a normalização de 2023. Em 2025, agora a gente está esperando um cenário com maior dispersão, um cenário de alfa. Tá? Então, vai ter que ter muita análise, vai ter que ter muita proximidade, vai ter que entender muito bem os desafios. Porém, a gente continua enxergando, a gente encontra oportunidades no mercado de crédito como um todo. Né? Porque, principalmente se você consegue ter acesso também às operações exclusivas, acho que esse é um ponto importantíssimo de diferenciação, mas você também consegue ter acesso a verticais diferentes dentro do mercado de crédito, seja no mercado high grade, seja no mercado de estruturados, ou eventualmente compor nos fundos naturalmente que isso possa ser aplicável também no mercado internacional, fazendo um hedge cambial. Então, assim, a partir do momento que você tem acesso a toda essa gama de possíveis fontes de alfa, você consegue sim compor um portfólio com boas alternativas para 2025. Mas, de novo, sempre com pulverização, sempre montando um portfólio robusto, gestão de risco no centro disso tudo. Então, eu diria que sim, eu acho que 2025 começa de uma forma diferente do que foi 2024, com boas alternativas, porém, uma dinâmica mais focada em alfa, dispersão e diferenciação. Tá? Clarinha, eu diria, se eu pudesse deixar um recado, assim, para os nossos investidores, que cabe a nós, gestores, o meu trabalho, do Zé, de todo o nosso time, é escolher as melhores empresas para a gente investir, os melhores setores, como é que a gente quer posicionar a pulverização, prazo médio, liquidez. Cabe ao investidor dessa seleção com qual gestor eles querem investir. Acho que essa é a provocação que eu faço quando eu olho para 2025. Não é um ano onde está claro uma tendência, não é um ano de fato de beta, é um ano onde a seletividade vai ser fundamental. Será que um time pequenininho, de 2, 3 profissionais, sem uma equipe robusta de análise, sem o benefício de escala, vai conseguir navegar da mesma forma que o nosso time aqui, 2025? Então, acho que, de fato, é um ano de muita cautela, não só do gestor, mas também do investidor, aonde se posicionar. Agora, quando eu olho de forma mais estrutural, eu também gosto de lembrar que o crédito ele se consolidou como uma classe que tem que compor, ou que deve compor, o portfólio dos investidores de forma estrutural. Há 15 anos atrás, o crédito era só visto como uma alternativa de caixa turbinado. E o mercado evoluiu muito e hoje ele de fato agrega alfa e agrega alfa de forma descorrelacionada com outras classes de ativos. Então, quando eu olho para a formação do portfólio do investidor, eu claramente vejo o crédito como uma das classes que definitivamente vai estar ali presente. Em alguns momentos, com uma exposição acima do ponto padrão. Outros momentos, um pouquinho abaixo. E aí vai da formação do seu portfólio, como é que você vai fazer essa gestão de classes de ativos. Mas claramente ele compõe e entrega um retorno consistente no longo prazo. Até para trazer para vocês, se a gente estava olhando ali a performance ano a ano, de 2014 até agora, do crédito, e aí eu usei como proxy um fundo nosso, da bolsa, de um índice de multimercado, do câmbio e do próprio CDI. Apenas em um desses anos, o crédito foi o melhor investimento isolado naquele ano. Mas quando eu olho o agregado desde 2014 até 2024, o crédito foi o que entregou o maior retorno com consistência e menor volatilidade. Então, eu acho que olhar crédito, investir em crédito, é muito isso, desde que você faça a escolha certa para evitar defaults, evitar reestruturações de dívida, porque isso sim é o que eventualmente compromete aqui a performance do investimento no longo prazo.
Maravilha, maravilha. Então, acho que com essa mensagem também a gente encerra o episódio. Eu quero agradecer, Faiga, José, por terem compartilhado aqui a visão com a gente e espero vê-los em breve por aqui novamente. Obrigada, Clarinha. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. Prazer. Maravilha. E para você que nos acompanhou até agora e quer saber mais sobre a grade de fundos de crédito da Itaú Asset, basta acessar o link da descrição do episódio e a gente se vê na próxima.